Bem-vindo. Tudo Olá, bem? prazer, Luciano. Prazer, Bruna. Qual é o seu sinal? O meu sinal, que aliás foi você que me ensinou, né, Luciano? Eu vou mostrar para vocês, mas antes eu queria te parabenizar por essa iniciativa, não é? Que o Luciano é um exemplo, porque apesar dele ter a limitação, né, auditiva, ele está trabalhando na área de comunicação. Quer dizer, isso é uma coisa para a gente ressaltar como um exemplo, né, de superação e de determinação. Bom, o meu sinal é assim que faz, né? É assim, parece que tem a ver com o G, né? Você dispensa seu nome. Ah, tá. O meu nome, Guilherme. Guilherme, eu gostaria de te perguntar como foi o início da sua carreira na TV? Poderia explicar para nós? Bom, aos 15 anos mais ou menos, eu comecei a fazer teatro. E aqui em Belo Horizonte, teatro infantil primeiramente. Depois, aos 17 anos, eu fui convidado para fazer uma peça. E foi uma peça bastante famosa aqui em Belo Horizonte, ganhou prêmio. Eu fui destacado como ator revelação, apesar da idade, né? Inclusive eu precisei de uma autorização especial, porque eu não tinha idade, nem tinha o registro profissional naquela época. E uma coisa foi puxando a outra. Essa peça viajou para a Europa, para um festival internacional. Também teve um destaque bastante interessante, né? Foi tida como uma das 2 melhores peças lá nesse festival na cidade do Porto, em Portugal. E ao retornar para o Brasil, nós tivemos uma temporada no Rio de Janeiro. Ali no Rio de Janeiro, a crítica carioca também fez alguns elogios à minha atuação. Eu conheci algumas pessoas da produção de outras peças, né? E acabei recebendo um convite para participar de uma peça no Rio de Janeiro. Eu estava já em cartaz com uma outra peça em Belo Horizonte, mas eu arrumei um substituto para aqui, porque eu sabia que o mercado de trabalho teatral na cidade do Rio de Janeiro era muito mais promissor, né? Muito mais interessante do que o mercado de Minas Gerais. E assim eu fui. E lá, uma coisa puxa a outra, fui fazendo outras peças e também algumas participações na TV, até que eu consegui um personagem de destaque numa novela das 8. E foi quando a minha vida aconteceu tudo que me levou até a prisão. E ali eu passei 6 anos e 9 meses e 20 dias preso. E ao sair de lá, eu nunca mais procurei trabalhar na área artística. Eu acabei trabalhando primeiro com informática, né, com programação, e posteriormente, cada vez mais, né, eu fui ingressando na vida da igreja, porque a igreja tinha sido bastante importante para mim no processo de vencer o período do cárcere. O período que eu estive preso, a fé me ajudou muito a vencer. E eu vim da cadeia já como um cristão convertido, né? Como a gente costuma dizer na igreja. Entre trabalhar com programação e a vida da igreja, cada vez mais a minha vida foi se tornando uma vida voltada à igreja. E hoje, quase que 24 horas por dia, eu estou ligado na igreja. Hoje eu me dedico muito à vida cristã. E que eu creio que continua me ajudando, porque sendo quem eu sou, é difícil encarar certas coisas, enfrentar certos preconceitos, e a fé continua me ajudando muito. E assim foi minha
a minha vida de artista que terminou e já não existe mais. Então, como é o seu sentimento, sua transformação no Evangelho, através do Evangelho? Como se deu isso? Fale-me mais. Inicialmente, quando eu estive atrás do cárcere, né, logo nos meus primeiros dias de prisão, como era natural e totalmente compreensível, né, eu sofri uma grande pressão da mídia e do próprio público em geral, que indignado, né, com o acontecido, com o crime que tinha sido cometido, como que eu vou dizer, não sei se você vai entender essa colocação, mas eles atiravam pedras, o que era bastante natural, mas, né, provavelmente eu no lugar da sociedade atiraria as mesmas pedras, mas estando na minha posição, né, de a pessoa, o criminoso que está atrás das grades, eu fiquei numa situação bastante vulnerável, tanto dentro da cadeia quanto perante a sociedade, porque todos, até mesmo os presos, me julgavam e me condenavam. E nesse contexto, ou nesta realidade que eu estava vivendo, eu vinha conhecer os evangélicos, que, para minha surpresa, se dedicavam não apenas em pregar a palavra, levar esperança aos encarcerados, como também demonstravam muito amor por nós. E como a própria Bíblia diz, o amor constrange, né? E eu creio que tudo começou comigo vendo esse amor que eu não conhecia. Eu recebi, por exemplo, milhares e milhares de cartas, parecia até um concurso desses da televisão. Eu ainda tenho um grande pacote dessas cartas, apesar de na cadeia eu ter perdido muitos, porque quando acontecia algum procedimento de segurança, eles jogavam todas as coisas dos presos fora, e eu passei por vários desses procedimentos, mas ainda me restou um pacote muito grande dessas cartas. E também era uma demonstração de amor que eu não esperava. Eu esperava apenas as pedras, que seriam mais naturais. Mas esse povo cristão demonstrou um amor que eu não conhecia. E isso, aos poucos, foi movendo o meu coração. Eu fui me simpatizando com aquelas pessoas, como a própria palavra diz, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No caso de vocês, vem pelo ver e ver a palavra de Deus, né? Estou adaptando o versículo da Bíblia. E ouvindo, essas palavras foram entrando no meu coração. Quando eu menos me dei por conta, eu já estava tomado por aquela esperança, por aquela fé. E cada dia mais eu tenho encontrado essa fé, essa esperança. É curioso que ainda na minha condição, né, por ser quem eu sou e porque ninguém esquece quem eu sou, diferente até de outros ex-presidiários, que eles podem ficar meio que escondidos ou meio no anonimato, ninguém sabe que eles cometeram crimes. No meu caso, eu não tenho como me esconder. Então, eu continuo passando por situações e todos os dias, quando eu acordo, eu ouço como se fosse uma voz dizendo: você não vai conseguir, você
todo mundo te odeia, nada vai dar certo. E todos os dias eu preciso me alimentar e me realimentar da fé e da esperança que eu aprendi em Cristo. Essa fé e esse amor que excede até mesmo o entendimento. Curioso que hoje eu ajudo muitas pessoas que estão sem esperança, pessoas que não acreditam mais na própria vida. E se parar para pensar, talvez a vida dessas pessoas seja pior do que a minha, melhor do que a minha, em termos de motivos para se desesperarem, motivos para não terem fé. Mas, pelo fato dessa fé ter vindo habitar no meu coração, eu tenho conseguido ajudar outras pessoas, curiosamente. E creio que foi assim que começou a minha conversão para me tornar um cristão evangélico, né? Foi através do amor demonstrado pelos irmãos que visitam o cárcere. Foi dessa forma. Então, e como foi, em relação ao seu casamento, relacionamento, como foi essa conquista, Guilherme? Bom, eu estou há 18 anos na mesma igreja e eu tive, inicialmente, né, eu me casei no mundo. A gente diz no mundo, fora da igreja, né? A gente diz, tive um casamento fora do ambiente e dos valores cristãos. Esse casamento teve o seu fim no cárcere, né? A minha ex-mulher do primeiro casamento, ela já tem outro marido e que Deus abençoe a vida dela. Eu vim a conhecer e ter uma esposa cristã com quem eu fiquei por 9 anos e foi um casamento que foi até bastante exemplar. Nós vivíamos uma vida muito dedicada à igreja, mas quando foi no final desses 9 anos, ela decidiu se apartar e separar. Foi um sofrimento grande para mim. Ela não se encontra mais na nossa igreja, porque da forma que ela se separou não é normal no nosso meio cristão. O casamento é muito valorizado, é uma coisa muito sagrada dentro da igreja. Por este motivo, por ela ter se apartado e tomado decisões que na igreja não são muito adequadas, no mundo é comum, mas na igreja não. Ela também se apartou daqui e eu permaneci. 2 anos depois de muito sofrimento, porque para mim era uma nova decepção, um novo baque na minha vida, né? Uma nova queda, uma nova dificuldade que vinha e eu não esperava. Eu achava que eu não iria passar mais por situações assim, até porque eu vivo uma vida muito correta, né? Há muitos anos. E vivendo essa vida, a gente imagina que não vai ter lutas. Mas, como a própria palavra diz, né? Deus faz descer o sol e a chuva sobre os justos e injustos, ou seja, para todos há lutas, provações, sofrimentos. Passados uns mais ou menos 2 anos, eu conheci a minha esposa. Ela também faz trabalho de evangelismo para presidiários. É uma pessoa bastante dedicada. E primeiro fiquei quase que 1 ano de amizade com ela, porque eu tinha muito medo de me envolver.
e medo de ser abandonado novamente. Porque a minha realidade é uma realidade que nem todo mundo consegue suportar devido ao foco da mídia, alguma perseguição. E eu tinha muito medo. Então, durante mais ou menos um ano, eu e outros pastores ficamos quase que interrogando a minha esposa para saber se ela realmente estava disposta. E ela nos convenceu, né? Mas o que eu posso fazer é amar a minha esposa, o que eu amo bastante, e fazer a minha parte como cristão, né? Que é perseverar no casamento, na fidelidade, na dedicação, no amor. Agora, eu só garanto a minha parte, né? Eu costumo dizer que tem amigos que sofreram coisas parecidas, né, com o que eu sofri, foram abandonados, deixados pela pessoa que encontrou outra pessoa, mesmo estando casado, alguma coisa assim. E eu costumo dizer o seguinte: você não quer correr esse risco? Não case. Basta não casar para não correr esse risco. Mas como a própria palavra diz, Paulo falou, né? Seria bom que nós permanecêssemos solteiros, porque a pessoa solteira, ela tem uma dedicação exclusiva para Deus, né? Isso dentro da vida cristã e da palavra bíblica que foi falada por Paulo. Mas ele diz também que é melhor que se case do que viver em brasa, abrasado ou querendo uma mulher e se tolhendo, se proibindo de ter. Então é melhor casar. Então estou eu aqui correndo novo risco. E o que eu posso garantir é apenas a minha parte. Apesar do que a minha esposa, a Ju, ela é uma pessoa sensacional, muito dedicada a Deus, dedicada à obra de Deus. Eu estou muito feliz, assim, agradecido, né? Todas as coisas da minha vida, uma coisa eu aprendi na cadeia. O que eu passei na minha vida tem muitos pontos ruins, mas tem um ponto bom, talvez um ou dois pontos bons, e um deles é que eu aprendi a ser agradecido por todas as coisas. Eu sempre acho que tudo que eu recebo é muito mais do que eu mereço, e eu sou muito agradecido. Não sou uma pessoa que murmura ou que reclama da vida, não. Pelo contrário, eu ajudo outros a também não reclamarem e não murmurarem contra a vida que têm, a serem agradecidos. Entendido. Guilherme, aqui em Belo Horizonte, os lugares que você tem de lazer, que você se sente em paz, quais são? Eu gosto muito de ficar em casa, né? De ficar com a minha família, meus pais, que são bastante idosos, né? Meu pai, ele já vai estar fazendo quase 94 anos, minha mãe já tem 84, né? E eles são uma dádiva, né? Dois velhinhos que são bastante lúcidos. Eu os amo muito, sabe? Eu gosto muito então de ir à casa dos meus pais, de ficar em casa com a minha esposa, né? Eu ainda estou meio em lua de mel. E principalmente eu gosto de ir em eventos, encontros da igreja. A minha vida hoje praticamente está voltada à igreja. Mas eu gosto também de lugares bonitos, paisagens. Gosto de ver o pôr do sol. Eu sempre fico emocionado em ver o pôr do sol. Durante muito tempo, 7 anos quase, né? Eu não vi o céu quase, não vi o pôr do sol, não vi paisagem nenhuma. E eu lembro quando eu fui ver uma paisagem pela primeira vez, foi passando na ponte Rio-Niterói. E eu quase fiquei sem ar,
de ver aquela imensidão na minha frente, depois de quase 7 anos, vendo só paredes e grades, né? Então, eu gosto muito de lugares bonitos, e amigos, e igreja, e família. Então, eu agradeço pela entrevista, pelo convite, pela sua vida, sua história de vida. Que Deus abençoe o seu futuro. Amém? Eu que agradeço, tá? De todo o coração. Mais uma vez, parabéns. É uma honra muito grande para mim você ter tido interesse em me entrevistar. E espero ter feito mais um amigo, né? Conte comigo aqui em Belo Horizonte, aqui na igreja. Eu costumo ser ponte para trazer e ajudar a entrosar muitas pessoas. É interessante que na igreja eu costumo recepcionar muitas pessoas, mas elas encontram o caminho delas dentro da igreja, né? Porque é uma igreja grande, a Lagoinha. E às vezes a gente é canal ou ponte, né? Um canal para que a pessoa entre, e nem sempre a pessoa permanece conosco, né? Então, tem pessoas muito melhores aqui na igreja e pessoas muito bacanas que eu quero te apresentar, se você algum dia puder vir assistir um culto aqui conosco. A Igreja da Lagoinha tem sido uma bênção para a vida de muitas pessoas. Tem sido uma fonte de esperança, um recomeço, né? Aliás, é o nome do ministério ou do trabalho de evangelismo que a gente faz com presos atrás das grades e com ex-prisioneiros. A igreja tem uma casa que acolhe ex-prisioneiros e o nome é Recomeço. E o pastor da nossa igreja, uma das frases famosas dele, ele tem muitas frases famosas, mas uma das frases famosas dele é que a vida é marcada pelos recomeços. Nós temos que ter coragem de sempre recomeçar e não desistir. Para que desistir? Não é? Muito prazer, muito obrigado, tá? Prazer, Bruno. Realmente. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês.